Muito boa noite para todo mundo. Bezat Hashem, vamos começar com o assunto de hoje. Antes disso, estava conversando com um menino recentemente e começou a me contar tantas novidades da tecnologia, que tem um óculos que filma escondido, que tem quantas coisas já. E parei e comecei a falar comigo mesmo, sabe, as pessoas estão ocupadas hoje em dia com muitas coisas, muitos afazeres. De verdade, falei para mim, olha, graças a Deus que a gente tem alguns minutos semanais para poder tomar conta de coisas que são não importantes, mas ultra, mega importantes. Parar um pouquinho e falar do que a Kadosh Baruch Hu quer da gente, que a gente precisa aprender e como a Hashem quer que a gente veja alguns tópicos. Cada semana a gente aborda um sobre a nossa vida. De verdade que é um privilégio. Vamos, Bezat Hashem, embarcar na jornada de hoje à noite. A Gemara fala para a gente, no Tratado de Sanhedrin, quase no fim, na página 106a, tá bom? Quase no fim da Gemara de Sanhedrin, a Gemara fala para a gente o seguinte, Shlosha Hayu Beotá Etzá, acho que é uma Gemara famosa, e como a gente disse, não é? Que fique agora. Tem três pessoas que estavam durante aquela reunião com o faraó. Quem eram os três? Bilam era uma das pessoas. Para dúvida, como é que resolveu o problema judaico, vamos chamar assim, no Egito. Iov era a segunda pessoa. E por último, o terceiro que estava na reunião com o faraó para resolver o problema que os Yehudim estavam se propagando muito, era Itró. Então, Bilam era um, Iov era o segundo e Itró era o terceiro. Fala Gemara para a gente qual foi o final feliz ou triste final de cada um deles. Bilam teve um triste fim. Por quê? Bilam, pelo fato que ele falou para o faraó, olha, vamos matar os Yehudim, essa é a melhor solução, joga eles no Nilo, a gente resolve. Então Hashem falou, já que você deu a solução de matar os Yehudim, o que vai acontecer com você, Bilam? Você vai ser morto. Bilam, no fim, foi morto. O segundo personagem era Iov. Iov que estava naquela reunião, petit comitê com o faraó, como resolver o problema dos Yehudim no Egito. Iov ficou quieto. Iov falou, olha, não tenho nada a dizer. Iov ficou em silêncio. Iov Sheshatak, o fato que Iov ficou quieto, ele não foi contra a ideia de Bilam. Nidon de Zagmará Beisurim, ele foi o quê? Castigado. Sofreu muito, livro de Iov. E por último, houve Itró. O que Itró fez? Itró Shebarach, Itró foi no banheiro e nunca mais voltou. Ele fugiu do faraó porque ele não tinha como falar nada contra o faraó, ele ia ser morto, mas ele falou, eu não vou ser cúmplice do crime de matar os Yehudim. E Itró, mais uma vez, não era Yehudi, mas ele fugiu. Itró Shebarach, Zahu Bnei Banav, Leshev Belishkat Agazit. Tiveram mérito os filhos dos filhos, quer dizer, os descendentes de Itró. Quem eram descendentes de Itró? Os netos e filhos de Moshe Rabbeinu, bisnetos de Moshe Rabbeinu, porque a filha de Itró casou com Moshe, tiveram o mérito de sentar na Sanhedrin. Que é Sanhedrin? Na corte judaica. Olha que interessante, então tiveram três pessoas. Bilam falou, olha, mata os Yehudim. Hashem falou, então me dá, Keneged me dá, recíproco, ele acabou morrendo, acabaram matando ele. Iov, que ficou quieto, não protestou, foi morto, sofreu muito. E Itró, por último, que ele falou, já que eu não posso protestar, pelo menos eu vou sair correndo. Ele fugiu, para mostrar que ele foi contra a ideia. Então, Itró teve a sorte que os filhos dele sentaram e fizeram parte da corte judaica dentro do Bet HaMikdash, dentro do templo. Agora a pergunta é a seguinte, tá bom, qual é a lógica do fato que Itró, melhor dizendo, fugiu, por isso os filhos dele sentaram na corte judaica? Está escrito, já que Itró fugiu, ele ganhou uma Ferrari vermelha, uma Ferrari amarela. Qual é o recíproco do fato que já que Itró fugiu, ele falou, tá, eu não quero apoiar o fato de matarem Yehudim aqui contra o faraó, então ele teve o mérito que os filhos dele foram parte
de sentar no Bet HaMikdash, obviamente o genro dele era Moshe Rabbeinu. Não entendi qual que é o recíproco. Procurei, e Rav Yaakov Kaminetsky, Rosh Yeshiva de Torah Vodaat, em Brooklyn, ele conta o seguinte, olha que interessante, quem viveu um pouco antes desses três conselheiros, um pouco antes dessa reunião acontecer, Yosef morou no Egito, um pouco antes do problema do faraó, ver como aniquilar os Eudim, como resolver esse problema, onde cada um fez alguma coisa, Iov, Yitro e Bilam. Então, Yosef morou lá e as pessoas começaram a falar o seguinte, olha, como é que a gente pode ir contra uma pessoa que ajudou a gente tanto? Yosef foi tão gentil com a gente, salvou a gente do Egito, como a gente pode ir contra uma pessoa que foi tão gentil com a gente? Ele era Yehudi, a gente vai ir contra o povo dele? Olha que interessante. Yitro, se tivesse aberto a boca, ele seria morto. Então Yitro falou, a melhor coisa que eu posso fazer, pelo menos para mostrar que eu não concordo com matar os Eudim, em homenagem a Yosef, que foi tão gentil com a gente aqui no Egito, é sair correndo e fugir, me abster, fugir daqui. Paró não queria escutar uma opinião, ele queria escutar a voz das pessoas. Sabe que a gente faz perguntas para alguém, a gente não quer escutar o que eles têm a dizer, eu quero escutar a tua voz. Se você concordar comigo, eu te escuto, senão eu não quero saber de você. Paró não queria escutar muito o que as pessoas tinham a dizer. Então Bilam falou, mata eles. Paró falou, você é do meu time, muito obrigado, é isso que eu queria escutar. Iov ficou quieto, então não assustou o Paró. E Bilam, e Yitro, melhor dizendo, falou, olha, eu quero falar alguma coisa, mas eu não posso falar porque ele não quer escutar. Então ele saiu correndo. Qual foi a midá? Olha que fantástico, pessoal. Qual foi a midá? Qual foi o atributo, a característica que Yitro teve para sair correndo e não falar mal dos Eudim? Era muito mais fácil falar mal dos Eudim. Mata eles. Eu, Yitro, não sou Eudi. Então se resolvam. Esses são em maioria. Já tem um que falou mal, não é? Bilam. Yitro, Iov ficou quieto. Eu vou falar mal também. Pronto. Por que eu não vou falar mal para matar os Eudim? Os Eudim no Egito eram uma ameaça contra a nação. O que fez com que Yitro se abstesse, saísse correndo, colocasse a vida em perigo para não falar mal de Bnei Israel? Então diz Rav Yaakov Kaminetsky que já que Yosef foi vice-rei no Egito, já que ele foi o manda-chuva do Egito, já que ele foi o top no Egito, então Yitro falou, poxa vida, cadê minha karatatov, cadê minha gratidão por esse homem? Eu vou falar para matar os filhos e netos dele aqui no Egito? Eu não posso falar isso. Mas Paró não quer me escutar, tá bom, eu vou fugir, eu vou me abster, eu vou sair para mostrar que eu não concordo com isso. No mérito que ele teve, olha que espetacular, no mérito que Yitro teve a karatatov, gratidão, pelos Yehudim, por Yosef, que era Yehudi, e por o que ele fez para o Egito, Hashem deu para ele o mérito, eu não sei se a gente entende isso, de ter um genro como quem? Moshe Rabbeinu. Pessoal, imagina o que estava escrito no cartão de visita de Yitro. O que estava escrito Yitro tinha, não sei, uma factoring, alguma coisa, não sei o que ele fazia, tá bom? Importava tecido, eu não sei o que Yitro fazia. De repente Yitro estava lá, ele tinha o cartão dele, referência, acreditado, FDIC insured? Claro que não. AAA? Muito mais que AAA. Aqui, boa tarde, quem fala? Aqui é escritório de Iov, o senhor quer falar com ele? Sim. Mas me dá algum histórico, algum report dele, escritório de Yitro. Como assim, escritório de Yitro? Meu amigo, ele é genro, sabe quem é o genro dele? Moshe Rabbeinu, não precisa falar mais nada. Não precisa de mais nada. Qual o mérito que ele teve de ser o Yitro, o sogro de Moshe Rabbeinu? Yitro não era Yehudi, mais uma vez. Qual o mérito ele teve de, no futuro, que a filha dele, Tzipora, tivesse casado com Moshe? O fato que ele saiu correndo nessa reunião do faraó. Qual atributo tem para ele sair correndo e colocar a vida em risco para não apoiar o faraó para matar os Yehudim? A cara da Tov, gratidão. Se há pouco tempo atrás Yosef protegeu a gente aqui no Egito, bombou a nossa economia, cuidou da gente, agora eu vou falar mal contra os filhos dele? Não posso fazer isso. A Karata Tov gerou, assim diz Yaakov Kaminetsky, com que Yitro fosse o futuro genro, sogro de Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu genro dele. Tudo isso por Karata Tov. Comecei a olhar, e na verdade na Torá nada é por acaso, olhem só que bomba. Como se desenrolou a história? Qual foi o Shidur, o Basra, de Moshe Rabbeinu com Tzipora, filha de Yitro? O que aconteceu? Todas as histórias antes aconteciam no poço, tá bom?
O lugar do point do Shidduch antes era o poço. Tudo acontecia no poço. Hoje em dia eles falam que tudo acontece no mikve, né? As histórias, cochichos aparecem no mikve quando os homens vão no mikve, assim falam os Ashkenazim. Mas antigamente tudo acontecia no poço. Na sauna, na sauna, pensei que era no mikve. No Schwitz, tá bom. É no Schwitz, Ashkenazim é no Schwitz. Antigamente tudo era no poço. As histórias na Torá, todo mundo casava dentro do poço, fora do poço, né? Caiu na chuva, caiu no poço para se molhar. Tzipora, olha a história de Moshe Rabbeinu como ele casou. Tzipora foi com o gado do pai dela para dar água para beber para os animais, o rebanho do pai dela. Bem, ela todo dia voltava às 4, 5 da tarde. Ela chega em casa um dia, meio-dia e 15. Então Itró, pai de Tzipora, fala para ela, Shubakir, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Ela falou, não, tem um homem que salvou a gente, ele ajudou a gente a dar água para o poço, para os animais, esse homem era Moshe Rabbeinu. Então, a gente acabou terminando o expediente mais cedo, a gente resolveu a parada mais cedo, terminou o serviço mais cedo. Qual foi a reação? Olhem que bomba! Qual foi a reação do pai de Tzipora, Itró, futuro sogro de Moshe Rabbeinu? Traz ele para... Traz ele em casa, para comer com a gente. Aí, olhem que espetacular. A Gemara em Sanedrin fala já na página 104, olhem que espetacular. Amar Rav Yochanan, disse Rav Yochanan, Bishar vekiren lo veochalachem, pelo fato que Itró convidou esse homem que ajudou as filhas dele para terminar o expediente mais cedo, para comer um pão com falafel em casa, vem comer um pãozinho, se deixaram ele te ajudou, convida ele para comer alguma coisa em casa. Olha o que a Gemara fala, Zahu banav veashvu belishkat hagazit, por esse mérito os filhos de Itró e netos e bisnetos foram quem? Descendentes de Moshe Rabbeinu, viraram pessoas nobres e sentaram no tribunal judaico, no Beit HaMikdash. Uau! Quando eu li essa Gemara, eu falei, poxa vida, a Gemara, algumas páginas depois, falou que foi no mérito que Itró saiu correndo do conselheiro lá de Paró. Por isso que os filhos dele foram pessoas nobres, os netos. E aqui a Gemara fala que o quê? Não, pelo fato que ele chamou as pessoas para comer pão. Fiquei pensando, é a mesma coisa. Os dois é a mesma idade, a Karatatov. Olha que espetacular. Por que Itró não falou mal dos Yehudim? Em Akaratatov, em gratidão a quem? Yosef. Por que Itró chamou as pessoas, Moshe Rabbeinu, para comer pão na casa dele? Ele falou, poxa vida, se ele ajudou minha filha a terminar o expediente mais cedo, o mínimo que eu posso fazer para retribuir é convidar ele para fazer uma boca livre em casa. A midá de Akaratatov, aquele pãozinho lá com falafel, um pouco de hummus, não sei se tinha também, fez com que Itró fosse o futuro sogro de Moshe Rabbeinu. Espetacular. Se não fosse o free lunch, fala agora pra gente, de Itró, ele nunca teria sido sogro de Moshe Rabbeinu. Se alguém perguntar para vocês qual é o mérito de Itró ser sogro de Moshe Rabbeinu, resposta em uma palavra, gratidão, a Karatatov, só isso. Se ele não tivesse convidado ele para comer, diz a Gemara, ele não teria sido o futuro sogro. Olhem só que curioso. Por que Hashem criou o mundo, pessoal? Por que Hashem criou o mundo? Porque a gente foi criado, eu já sei a resposta, vamos falar, para fazer Torá e Mitzvot. Não sei se é verdade, mas tudo bem. Mas, por que Hashem criou o mundo? A gente canta na famosa musiquinha, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yitzir Nivra. A música é famosa, mas a tradução não tanto. Adon Olam, Hashem, que é o rei do universo, Asher Malach, que desde o início já reinou, Beterem Kol Yitzir Nivra, antes de ter criado qualquer coisa. Então Hashem já era rei. Hashem já era rei. Então por que ele criou o mundo? Hashem falou, tem uma coisa que eu não posso fazer sem criaturas. Uma coisa. O quê? Ele já era rei de tudo. Chesed, bondade. Porque para fazer bondade com alguém, eu preciso ter um recipiente para isso. Essa é a única coisa que Hashem não poderia fazer e não conseguia fazer sem criar as pessoas, nos criar. Então Hashem criou o mundo para poder fazer chesed, bondade com as pessoas. Olhem que interessante, olha como olhar para o mundo. Hashem criou o mundo inteiro, norte, sul, leste e oeste, gigante. Pega avião nas férias, vai para um lugar, vai para o outro, tem sempre mais um lugar para conhecer.
Gigante o mundo. Espetacular o mundo. Mundo lindo para quê? Para fazer Chesed. Todo o resto Hashem já podia fazer antes de criar o mundo, as pessoas. Hashem criou o mundo com uma finalidade para poder fazer bondade. Sem pessoas não tem como fazer bondade. As pessoas, Rav Dessler fala para a gente, as pessoas no mundo podem ser divididas em dois times. Futebol tem alguns times diferentes, mas dentro dessa categoria, falando de Hakarat Hatov e Chesed, tem dois times, diz Rav Dessler para a gente. Alguns que são Notlim, pessoas que pegam, e alguns que são Notnim, que dão. Notel é aquele que pega, e Noten é aquele que dá. No mundo tem dois times só, e todo mundo entra em uma das duas categorias. Será que eu sou uma pessoa que dá, ou uma pessoa que só recebe, que só pega? Rav Hutner fala, olha que observação espetacular. Quando a pessoa nasce, ele nasce em que categoria? Notel, que pega. O que ele pega? Tudo. Na hora que você coloca o dedo na mão de uma criança, é uma delícia isso, o que a criança faz? Aperta. Olha que gostoso, ele não sabe falar, não sabe rir, não sabe fazer nada. Mas apertar meu dedo ele já consegue. Isso, ele já quer pegar. Está com a fralda suja às 2h13 da manhã. Você precisa acordar amanhã às 5. O que ele vai fazer? Chorar. Mas eu preciso acordar cedo. O problema é teu. Eu preciso chorar, porque eu quero que alguém troque minha fralda. Eu estou com fome. Mas estou numa reunião. Eu adoro quando as crianças levam a criança, quando os pais levam o filho para a sinagoga. O filho fica quieto 32 minutos. No meio da midá, que acontece? Não é erro do filho. O pai começa a chacoalhar o filho, né? Fala, Razito. Razito é o filho, não, o pai, não o filho. O que o filho tem que ficar na sinagoga sem chorar? Né? Olha que interessante. O filho quer chorar, o que ele faz? Chora quando ele quiser. O filho, ele é notel. Ele vai para a escola. Quem paga as contas do filho? O pai. O filho só absorve. Fralda suja. A mãe tem que parar para amamentar no meio da rua onde tiver. O filho só quer pegar. Notel. Agora, tem um momento que tem que ter um switch. E o filho ou a filha tem que começar a ser o quê? Notel. Provedor também. A pergunta é como? Olha que interessante. Como que a pessoa vira um noten, vira uma pessoa que dá para os outros? Rav Hutner fala que como eu consigo ser um noten, transformar de pegar para dar para os outros, através de ser makir tová, de reconhecer o bem que os outros fizeram para mim. Se eu sou um filho, e eu cresço e eu mudo o switch, quando eu mudo o switch de filho para um filho com um upgrade, quando eu consigo ter a Hakarat Hatov, gratidão por aqueles que me fizeram coisas boas. Explico para vocês. É o seguinte. Para que eu possa ser noten, eu preciso tirar o foco, a luz da minha pessoa e começar a iluminar quem? Os outros que estão à minha volta. Uma pessoa que ele consegue olhar para fora, ele pode ser noten. Uma pessoa que só olha para si, ele é noten, ele pega somente. Shlomo Melech escreveu o Kohelet, esse passou que todo mundo conhece, o comecinho de Kohelet. Como começa Kohelet? Hevel, Havalim, Akol Havel. Vou traduzir para vocês. Hevel, Havalim, lixo, Akol Havel, tudo é lixo, tudo é fútil. Pessoal, parece que quem escreveu isso só está em depressão, está indo atacar do prédio, me permitam, se fosse possível falar isso. É tudo um lixo, a vida é um lixo, nada tem conserto. Hevel Havalim, disse o homem mais sábio do mundo, Shlomo Melech, Akol Havel, tudo é fútil, tudo em vão, tudo esbale. Parece, me permitam, meio deprê aqui, meio depressiva a coisa. Na verdade, olha que interessante, talvez Shlomo Melech estava ensinando para a gente uma coisa. Olha, a pessoa que não enxerga Kadosh Baruch Hu no mundo, de fato o mundo é lixo. Hevel Havalim Akol Havel. O que quer dizer isso? Não que o mundo é um lixo, Deus me livre, o mundo é espetacular, é lindo. Mas uma pessoa que não enxerga Kadosh Baruch Hu no mundo, só se enxerga a pessoa própria, ele é um notel, uma pessoa que só está pronta a pegar, não sabe compartilhar com os outros do que ele tem. Então, Shlomo Melech falou para uma pessoa que só olha para o mundo desse jeito, não tem um prisma novo de olhar para o mundo, Hevel Havalim Akol Havel, o mundo é o que? Hevel. Porque eu só sei pegar. Como eu me transformo de um notel para um noten, de alguém que pega para alguém que dá, reconhecendo
quantas coisas fizeram para a gente. Rav Avigdor Miller, ele tem um livro chamado Sharei Orah, ele conta uma história, na verdade, tem uma história, o seguinte, a história se passa na época da Segunda Guerra, mas não na Europa, se passa em Israel. Qual que era a situação em Israel na época da Segunda Guerra? Como que estava em Israel, a terra de Israel? Como que estava? Palestina? Mas quais eram as condições lá? Devagar. Boa, tinha muita pobreza. E aí, tinha um menino chamado Israel Grossman, ele tinha 10 anos de idade. Ele estava estudando numa yeshiva chamada Tiferet Israel. Uma yeshiva que já tinha lá em Haifa. Esse menino estava estudando lá e o sustento deles de alimentação era, não basicamente, era isso mesmo, não é que uma expressão, de verdade era no pé da letra pão e água. Mas Israel tinha um roommate, uma pessoa que estudava com ele lá, um parceiro de estudo lá, alguém que dormia no quarto dele, em Yeshiva, e esse menino, Israel, ele tinha um menino chamado Yehudá no quarto dele, e os pais desse menino, Yehudá, eram melhores, tinham uma situação econômica melhor. Eles mandavam para o Yehudá, de vez em quando, uma bolachinha, alguma coisa mais assim caprichada. Israel, esse menino, que só comia pão e água, também acabava pegando um shiraim aí, uns restos do menino que estava com ele, e dava para ele bolacha, dava bolo de vez em quando, isso era ouro naquela época. E de repente, esse menino começou a comer melhor, quem come melhor pode estudar melhor e pode crescer melhor na vida, especialmente naquela situação difícil. No fim do ano, Yehudá, que era o menino que sempre recebia os bolos, etc e tal, foi embora daquela yeshiva, foi para outra yeshiva, e Israel voltou de novo a pão com sal, passou a fome. Israel não teve mais aquele luxo, ele nunca mais teve a oportunidade de agradecer. Israel, Grossman depois virou um Rosh Yeshiva famoso, de uma yeshiva, de uma Hassidut chamada Karlin. Esse Rav Israel Grossman, ele conta que uma vez ele estava rezando no Beit HaKnesset dele, ele sempre pedia para Hashem, como eu posso agradecer aquele ano farto que eu tive na yeshiva, do meu amigo Yehudá, que me deu tanto de comer. Era um luxo muito grande naquela época. Pessoal, olhem a vontade de ser noten, vontade de ter a karatatov, de gratidão. Passados 70 anos, ele estava rezando na sinagoga dele e ele vê uma aparência, um semblante familiar. Rav Israel Grossman pergunta para aquele outro senhor de idade, 70 anos depois, os dois já tinham 80 anos de idade, você estudou em Haifa 70 anos atrás? Ele falou, sim. Falei, poxa vida, eu estou te procurando faz 70 anos, meu amigo. E Yehudá, que era o parceiro de estudo dele, falou para ele, mas o que eu te fiz? Ele falou, como assim que você me fez? Você me ajudou 1 ano a estudar a Torá como um rei. Eu estava te procurando durante 70 anos, fiz tefilá para Hashem, para poder te encontrar, e agora, Hazako Baruch, HaKadosh Baruch Hu, que eu tive o mérito de poder te agradecer pelo ano espetacular que eu tive há 70 anos atrás. Como se transforma um notel num noten? Através de todo mundo passa por situações que a gente deve para as outras pessoas, através de agradecer, estar ciente do que fizeram pela gente. Inclusive, olhem que espetacular, um pedaço prático para a gente aprender. A Gemara fala, né, no Tratado de Baba Kama, na página 16a, o seguinte, umas palavras um pouco fortes, mas a Gemara fala isso. Sabem que na Hazará da Amidah tem um trecho, aquele modim, chamado Modim de Rabanan, já viram? Por que chama Modim de Rabanan, curiosidade? Tem Modim de Orai, tem Modim de Rabanan? Só tem um Modim. Modim é toda a tefilá é de Rabanan. A Gemara fala em Sotá, por quê? Porque esse Modim foi composto por muitos Chachamim diferentes. Então Modim de Rabanan não quer dizer que ele é rabínico. Foram alguns rabinos que instituíram esse trecho pequeno do Modim. Por isso que é chamado Modim de Rabanan. Não que o outro Modim, que se fala na reza, em voz baixa, seja da Torá. Mas voltemos, olha o que está escrito sobre esse modim. Shidrosh el Adam, diz a Gemara em Baba Kama, leachar zain shanim, a espinha dorsal do ser humano, depois de 7 anos de falecimento dele, ele ou ela, nasce nachash, vira uma cobra.
E a Gemara logo diz, espera um minuto, esqueci de contar uma coisa. Ve'animili de lo karabimudim. Se a pessoa está na reza, ele não levanta, não faz um Hazako Baruch assim, ele não levanta na hora do modim e se prosta um pouquinho, quando está na Hazara e tem o modim, a Gemara fala que depois de 7 anos do falecimento, depois de 120 anos bem vividos da pessoa, ele vira uma cobra. Uau! Porque ele não se prostou no modim? Olha que interessante. Estava em Rosh Hashanah esse ano aqui em São Paulo. Eu não entendi porquê, hoje eu entendo porquê. Um aluno falou para mim, Rabino, vou te contar uma coisa. Eu não sei porque ele me contou isso, um ex-aluno de Yeshiva, me viu em Rosh Hashanah, no Minyan, e falou, olha, você sabe que eu fui rezar com o Rav Chaim Kanievski, ele já está muito de idade. Então, eu não sei se te interessa saber, mas tem uma parte da Tefilá que ele se cuida de ficar de pé no modim. Na hora da Hazara, quando tem modim, ele se esforça muito para poder ficar de pé e falar o texto do modim. Por quê? Óbvio que ele sabe essa Gemara e todas as outras melhor do que a gente sabe o nosso nome. Então, está escrito que a pessoa que não fica de pé no modim, o que quer dizer modim? Thank you very much, para Hashem. Aí, a espinha dorsal da pessoa vira, Deus me livre, um nachash, uma cobra. Então, olha quanto importante é ser makir tová, agradecer, Hashem também, e quanto é grave o contrário. Uma curiosidade... Tem um comentarista chamado Abu Darham, ele fala pra gente, olha que espetacular, toda a Amidah inteira tem uma pessoa chamada Hazan. Os Ashkenazim como chamam Hazan? Shaliach Tzibur. Quer dizer Shaliach Tzibur? Ele é o representante do povo. Ele é o nosso porta-voz. Ele é o chefe do sindicato. Então por que toda a Hazará ele fala Tfilah e a gente responde Baruch Hu, Baruch Shemo e Amém? Porque na hora do Modim a gente também precisa falar Modim. Escuta o modim dele e fala amém. A Amidah inteira a gente não fala nada, só amém. Por que no modim a gente tem que falar o modim junto com o Hazan? Diz o Abu Darham algo espetacular. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, tudo você pode fazer através de um shaliach, através de um emissário. No caso, o Hazan. Menos uma coisa. Para agradecer, não dá para mandar WhatsApp, tem que ser ao vivo. Liga, fala ao vivo. Se puder, senão pelo menos liga, escuta, deixa ele escutar a tua voz ao vivo. Diz o Abu Darham, modim quer dizer, Akadosh Baruch Hu, eu te agradeço por tudo que você me deu. Isso não dá para você escutar o Hazan falar Hazako Baruch, amém, Baruch Hu, Baruch Shemu, amém. Isso é obrigação da pessoa falar modim junto com o Hazan. Olha que espetacular. Olha quanto grande é a midah de Akaratatov, de gratidão, que por isso Moshe Rabbeinu virou genro de Itró, ou melhor ainda, Itró teve o mérito de ser o sogro de Moshe Rabbeinu. Eu vi uma história, minha filha me contou essa história, e foi essa história que me cutucou a falar esse shiur. Minha filha me contou uma história verídica que eu fui averiguar. A história aconteceu Motzae Rosh Hashanah em Bnei Brak. Já ouviram falar de Bnei Brak? Já ouviram falar de Motzae Rosh Hashanah? Tenta compactar os dois numa mesma história. Terminar a Hashanah, e em Israel muitas pessoas não têm carro, não é tão comum ter carro como no Brasil. Eu fui passar Rosh Hashanah com minha família em Bnei Brak. Como é que eu volto para Jerusalém? Fica no bus stop, na parada de ônibus, e espera o ônibus chegar. E aí você tem a sorte para ser um dos primeiros, não você vai pegar o segundo, o terceiro ônibus, e conforme for, você chegar mais tarde em casa com os filhos, um vai estar chorando, outro vai estar com a fralda suja, né? Graças a Deus. Alguns filhos carregando, um no colo, um atrás do colo, em cima do colo, uns puxando a saia, outro puxando a calça do pai, daí por diante. Então agora que vocês conseguem imaginar um pouquinho o cenário, Motzei Rosh Hashanah, fim de Rosh Hashanah, depois de 2 dias intensos de Rosh Hashanah em Israel também, em Bnei Brak, querendo voltar para casa. Pessoal esperando o ônibus Eged 402 para voltar de Bnei Brak para Jerusalém. E o ônibus não aparece, e o ônibus não aparece, e o ônibus não continua aparecendo. Aí você já vê lá a gente tirando a marmita, fazendo Seudat Hamishit, já fazendo mais uma refeição, o outro com fome, o outro com sede, o outro servindo falafel para um, pegando água do outro, e já vem o outro vendendo picolé lá no meio. 1h30 da manhã, o ônibus não chega. E começa a amontoar cada vez mais gente no ponto de ônibus. De repente eles começam a olhar, e aí o que acontece? Nada, o ônibus ainda não chega. As crianças começaram a ficar desesperadas, e os pais mais desesperados que as crianças. De repente, eles olham que Matzmiach Keren Yeshua. Quem chega? Um farol vindo lá de longe, 1h30 da manhã, 2h30 da manhã, só pode ser o ônibus.
Eles veem um ônibus, mas a alegria de pobre dura pouco. Estava escrito em cima do ônibus, linha 318 Rehovot. Em vez de ser o 402 que vai para o Yerushalayim, é 318 que vai para Rehovot. Então, entre isso e nada, é melhor não ter nada, porque a gente não quer ir para Rehovot, a gente quer ir para o Yerushalayim. Então, o indivíduo buzina lá, Rehovot, aí os caras falam Rehovot, não, a gente quer ir para Yerushalayim, motorista. Tenta imaginar o clima em Israel, né? Toda aquela tensão deliciosa, aquela calma. Depois de ficar algumas horas, Rosh Hashanah, todo mundo querendo tomar banho, indo para casa com as crianças. Aí o motorista fala, desculpa, eu não posso, eu preciso ir para Rehovot, se alguém quiser subir, por favor. Aí tinha um pessoal que era um pouco mais delicado, tinha o dom da fala, finesse, falou, mas motorista, por favor, a gente está aqui, Rosh Hashanah, as crianças, olha, o senhor olha a cena aqui, por favor, tenha compaixão da gente, a série Temet Shuvah, Kel Rahum Vehanon, Erehapayim, Verav Hesed Vemet, Vayavor, leva a gente, por favor, para Yerushalayim. Aí ele falou, tá bom, vocês estão aí tanto tempo, de verdade, eu vou levar vocês. Mudou o curso dele, em vez de Rehovot, foi para Yerushalayim. Pessoal, olha que espetacular. Ele chega em Yerushalayim e começa a deixar as pessoas nos pontos, até o ponto final. Quem contou isso foi um dos passageiros que estava chegando no fim, que precisava ir para casa. Ele chega e fala para o motorista, desculpa perguntar para o senhor, mas o senhor foi muito gentil com a gente merece muitos, o senhor merece muitos agradecimentos, a cara está top demais. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Ele falou, qual? Ele falou, a pergunta é a seguinte, meu querido. Está escrito aí ônibus que vai para Rehovot. Você deve estar em Rehovot. Tem câmera no ônibus. Você não vai chegar em Rehovot. Amanhã vai ser demitido. O que você ganhou com isso? Nada. Um monte de Hazak Baruch. Amanhã você vai perder seu emprego. O que fez você a mudar o curso do 402 para o 318? Você ia para Rehovot. O que fez você mudar a gente para Yerushalayim? Você vai perder o emprego amanhã. Ele só falou isso depois que chegou em Yerushalayim, né? O passageiro. Aí o motorista falou o seguinte, olha, na verdade, o ônibus 402, que ia para Yerushalayim, o motorista não chegou. A gente não sabe o que aconteceu com ele. E o motorista precisava levar vocês, não estava chegando. Teve um problema. E aí perguntaram para a gente da empresa quem pode levar esses passageiros para Yerushalayim. Tem gente esperando no ponto, provavelmente. Ninguém aceitou. Por quê? Todo mundo sabia que vai chegar atrasado com o ônibus, vai receber um monte de grito, um monte de maldições, então ninguém quis levar. Eu falei, eu aceito numa condição, que eu vou pegar o ônibus, eu vou trocar a placa para 318, fingir que eu estou indo para Rehovot, e aí, depois eu vou fazer um favor para eles, ir para Yerushalayim, então não vai me agradecer em vez de me amaldiçoar. Olhem que espetacular. Só em Israel acontece isso. Eles conhecem tão bem os passageiros. Pessoal, eu aprendi daqui uma lição para a minha vida. O ônibus 402 ia para Yerushalayim. O 318 ia para Rehovot. Todo mundo queria ir para Yerushalayim. Na vida, a gente pode olhar tudo na vida assim. Ou meu ônibus 402 chegou atrasado, e então eu vou reclamar para Hashem, reclamar para os outros, ou graças a Deus que Hashem mandou o ônibus 318 para mudar o curso e me levar para onde eu preciso. Foi o mesmo ônibus, só mudou o letreiro. Nós escolhemos como enxergar a nossa vida. É algo espetacular. Eu vivo na linha 318 ou linha 402 atrasada? É 318 que me fez um favor ou 402 que chegou atrasada? Na verdade é tudo mesmo. E tudo é o mesmo, depende de como a gente enxerga. O prisma muda e a vida muda. Olhem só essa história verídica. Só mudei o nome. No verão, sabem que em Estados Unidos, no summer, em julho, agosto, eles têm 7 semanas de camp. Lembro no Yeshiva, eu fiquei no camp, tem uma hora que eu não aguenta mais ficar no camp, nos Kétsicos, lá nas montanhas, como se fosse Campos do Jordão aqui em São Paulo, vai nas montanhas, dirige algumas horas, fica lá, e tem mais gente nas montanhas do que em Nova York. Quer dizer, a cidade inteira se transforma, vai para Kétsicos. Tem camp de todos os estilos, cores e sabores. Sarah, só o nome que mudou, mas a história verídica, ela foi fechar a porta, chegou no bungalow dela, na cabana dela, onde ela tinha, só usa uma vez por ano lá, então ela foi fechar a porta estava meia dura para a porta da casinha dela lá, nas montanhas, estava dura de fechar.
Então ela chamou o marido, falou, marido, vem me ajudar que a porta está dura aqui. Aí o marido falou para ela, olha, Sara, pula um pouquinho mais forte você consegue. De repente Sara conta que ela viu uma luz muito forte no olho dela. E ela empurrou um pouquinho mais forte e conseguiu fechar a porta. E ela não contou nada da luz que ela viu no olho dela para não alarmar o marido. Foi dormir. Falou, cada dia é um modelo diferente, eu vou acordar amanhã bem, não tem problema. No dia seguinte ela acorda, ela vê um filete preto num dos olhos. Então, ela ficou com medo, falou para o marido leva ela para o hospital, lá nas montanhas, e o médico examina ela e fala para Sara, Sara, você comeu alguma coisa hoje de manhã? Ela falou, puxa, eu estou tão preocupada que eu não comi. O médico falou para ela, você é uma mulher de sorte, você tem que fazer uma operação de emergência e não pode comer, então vamos aproveitar que você está de jejum para fazer a operação. Direto para a sala de cirurgia, a sua retina descolou e precisa fazer essa cirurgia. Ela fez a cirurgia, o médico deu algumas cautelas para ela e ela precisava depois de 2 semanas, vir fazer um check-up no olho. Ela vai nesse período, e ela conta que durante essa recuperação ela perdeu um pouquinho o senso de distância e espaço das coisas, porque o olho dela estava se recuperando. E o que acontece é ela estava indo no caminho do médico, na segunda semana do check-up, para ver o médico, ela foi fechar a porta do carro, já que ela estava um pouquinho do senso de distância afetado, a porta do carro bateu naquele olho dela e fez um buraco na mácula dela, fala mácula em português, né? Do olho, e no centro da retina fez um furinho. Como que eles curam isso? Eles colocam uma bolha de gás atrás do olho, fazem uma pressão, empurra essa mácula, e aí com isso depois a pessoa, se cura. Mas tem um detalhe para isso acontecer, que para a pressão ser feita no olho e o olho se curar, precisa ficar 4 semanas de cabeça para baixo, upside down. Por quê? Porque aí esse gás faz uma pressão no olho e aí força com que o olho cure. Então Sara conta que ela teve que ficar 4 semanas com queixo no peito. Comer sopa de ponta cabeça, dormir de ponta cabeça, naquelas como se fosse cadeira de massagem. A vida dela ficou 4 semanas, parecia uma eternidade. Ela se perguntou num dos dias, o que a Kadosh Baruch Hu quer de mim? Por que aconteceu isso comigo? É triste. Ela conta que ela estava escutando Jewish Root Radio, um rádio judaico que tem nos Catskills, que funciona especialmente, não sei se funciona fora das férias, mas nas férias funciona. Estava escutando, ela falou, olha, eu escutei exatamente o que eu precisava, foi Hashem falando comigo. E o radialista falou o seguinte, você precisa de uma Yeshua, de uma salvação? Você precisa de alguma cura? Falou, é nóis, é para mim. Ela escutou, apesar de ponta cabeça, o ouvido está funcionando. Se você faça uma lista de 100 agradecimentos por dia para Kadosh Baruch Hu. 100 agradecimentos por dia. E Sara falou, puxa vida, é para mim mesmo. Estou de ponta cabeça, eu tenho tempo do mundo para fazer isso. Ela começou a escrever. Ela falou que ela chegou a 50 agradecimentos. Falou, puxa vida, mas não pode ser. 100 agradecimentos eu devo ter. Começou a pensar no genro que ela tem, na filha que ela tem, nos filhos que passaram de ano, no marido que tem emprego, nas outras funções que ela tem, como ela era antes, e Bezat Hashem, como ela vai ser daqui a 4 semanas. Ela conta, pessoal, que ela chegou nos 100 agradecimentos. Quando eu vi isso, eu fui fazer um exame de rotina recentemente, obviamente que eu não posso sair de nenhum lugar com nada para o shiur, com alguma coisa para o shiur, e eu vi, depois eu procurei um questionário de antes, já viram um questionário de antes de fazer algum exame? Você tem algum tipo de alergia? Qual? Tem alergia a alimentos? Quais? Apresenta asma brônquia? Foi operado alguma vez? É diabético? É cardíaco? Está grávido? É casado? Tem filhos? Não, né? Tem doença renal grave? Possui problemas de tireoide? Possui bócio? Nem sei o que é bócio. Eu falei, espero que não. Deve ser que é bom, né? Deve estar tudo não. Então a gente coloca não também. Olha que interessante. Para colocar num exame, meus queridos, de saúde, de rotina, Bezat Hashem, que só seja de rotina, não, não, não. Depois do 5º, 6º, 7º, colocar cada um não. Cada um não desse já é mais um Hazak Baruch, merci beaucoup, thank you very much, modim anachnu lach Kadosh Baruch Hu. Então, sem agradecimentos. Ela conta, Sara, voltando para a história, eu passei dos 100 agradecimentos.
Akarat Tov. Outro dia eu machuquei o pé, faz já um tempo, estava com muita dor, eu fui no meio da noite, eu falei para minha esposa, eu não aguento mais. Ela falou, então vai para o pronto-socorro. Eu falei, obrigado. Fui para o pronto-socorro, tomei uma injeção, não ajudou, tomei mais uma, estava com muita dor. Falou, é só uma bursite. Eu pensei que eu estava dando à luz, de verdade. O pessoal não sabia se era gêmeos ou trigêmeos, eu não conseguia me mexer. Falei, vai nascer, vai ser hoje que o homem vai dar à luz. E vai ser eu. Depois de 2 dias, o médico falou, olha, já foi e tal. Falou, agora você precisa fazer fisioterapia. Bom, eu adoro correr, eu adoro fazer ginástica. Eu falei para o médico, mas eu posso correr, né? Ele falou, sim, depois você terminar as sessões, se estiver tudo bem, sim. Então, eu fui na sessão de fisioterapia, 1, 2. Eu falei para a moça que fez a fisioterapia para mim, falei, olha, posso correr pelo menos na descida? Na reta e na descida eu não vou mais na subida. Eu preciso correr, faz parte de mim fazer ginástica. Ela falou assim para mim, olha, na descida? Na descida é onde precisa de mais músculos para correr. De um monte de músculos que na subida você não usa, na descida é claro que você não precisa correr. E eu falei, e na subida? Ela falou, também não. E na reta também não, então eu tive que esperar melhorar para correr. Pessoal, cada vez que eu passava e via alguém correndo, eu ficava com ciúmes. Eu falei, uau, por que não eu? Eu adoro correr, por que eu não posso correr? Foi o meu Yetzer Hará. Não se preocupem que não é contagioso, tá? Foi o meu Yetzer Hará. Eu falei, uau. Pessoal, eu falei, uau. Quanto eu preciso agradecer. Cada vez que eu vou na descida, agora eu olho para o meu pé e falo, quanta coisa tem que acontecer para o meu pé me segurar meu corpo para poder correr. Isso é mais uma vez Modim Anachlulach. Thank you very much. Modim Anachlulach. Akarat Tov, agradecer a Hashem. Depende como a gente enxerga o mundo. Depende como a gente enxerga tudo. Que linha de ônibus a gente está pegando? Aquele que fez um favor para a gente ou aquele que chegou atrasado? No exemplo anteriormente citado. Olhem que espetacular. A Hirsch fala para a gente que a coisa, a gente sabe, né? Que uma das coisas que o homem mais quer no mundo é ficar feliz. Como falar estar em estado de felicidade em hebraico? Simcha. Rav Hirsch fala que a palavra Besimcha é composta das mesmas letras da palavra Machshavah, pensamento. Por quê? Porque o estado de felicidade depende da Machshavah, do pensamento da pessoa. Eu escolho em que linha de ônibus que eu quero estar. Para que a pessoa tenha Simcha, tem que tirar aqueles ônibus atrasados da nossa vida. Tá bom, chegou atrasado, tudo bem. Quantas coisas eu já agradeci para poder reclamar da outra, pessoal? Na Brachá de Modim, que a gente faz na Midah todos os dias, Shaharit, Mincha, Arvit, Shabbat, Yom Tov, qualquer vez tem Modim na Midah. No fim da Midah a gente fala Modim Anachlulach. Tem um bônus. Como que faz para uma Midah? Qual é o mínimo requisito de intenção? Intenção quer dizer Kavaná, que essa pessoa saiba a tradução, não é balançar na reza. Que eu preciso para a minha Midah ser válida. Que está escrito no Shulchan Aruch. Eu preciso pelo menos, não que tem que ser assim, mas o mínimo é até Baruch Atah Hashem Magen Avraham, eu preciso saber a tradução. Não precisa balançar, mas saber a tradução do que eu estou falando. E é difícil demais que minha cabeça ande junto com minha boca. Pelo menos até Baruch Atah Hashem Magen Avraham, do começo da Midah até Magen Avraham. Tem uma pérola aqui. Se a pessoa não teve Kavaná, a Midah dele valeu ou não valeu? Felizmente não valeu. Está escrito no Shulchan Aruch que não valeu. Mas tem uma pérola aqui, que se uma pessoa faz Kavaná, pensa e se esforça na tradução, uma vez que ele sabe a tradução, se esforçar da boca dele andar junto com o cérebro na Brachá de Modim, de acordo com alguns comentaristas, isso é um band-aid para que a Midah dele volte a valer. Nenhuma outra brachá está escrito isso. Na brachá de Modim, se eu falar Modim Anachlulach, até Baruch Atah Hashem, Tov Shimcha Ulechanael Leodot, que é a brachá de Modim, se eu perdi a Kavaná no começo da Midah, de novo, desde Hashem Sevadidistach até Magen Avraham, que é o primeiro requisito, eu não fiz Kavaná, minha Midah não vale. Como eu posso passar um band-aid nessa situação, de acordo com alguns comentaristas? Faz Kavaná na brachá de Modim. Por quê? Porque Modim representa a cara da tua gratidão, Hashem. O que se escuta hoje nos divãs dos psicólogos? Divãs é só na caricatura, mas na cadeira dos psicólogos. O que se escuta dos jovens que vêm conversar com a gente? Divã do psicólogo eu não sei, mas na minha cadeira eu posso falar o que eu escuto dos jovens. Olha, eu sou assim porque meu pai é assim. Eu sou assim porque minha mãe é assim. Eu não cresço no meu emprego porque meu patrão não me dá brecha.
Eu sou assim no casamento porque minha esposa é assim. Eu sou assim no casamento porque meu marido é assado. De fato, a gente é produto do quê? Do meio, da nossa casa, da nossa família, do nosso patrão. Então, e aí, a pergunta, o que a gente recebeu é isso. E o que a gente faz com isso? Isso depende de quem? Da gente. Peraí, cadê tua carata tova? O que você já tem? Usa o que você tem e trabalha. Poxa vida, o meu patrão não me deixa, o meu funcionário não me deixa, minha esposa não me deixa, meu marido não me deixa, meus pais não me deixam. Tá? E o que você sim consegue fazer? Qual é a nossa contribuição para a situação e não com a nossa reclamação? Isso também é parte de Hakarat Tov. Só dá para ter Hakarat Tov, eu falo isso com comprovado, por quanto nossos pais, meus pais, Zichron Libracha, fizeram por mim, depois que eu cuidei dos meus filhos. Eu só entendi um pouquinho o que meus pais fizeram por mim, depois que eu coloquei meu filho na roupa. Aí eu entendi um pouquinho o que meus pais fizeram por mim. Eu acho que eu era muito mais bagunceiro do que meu filho, então eu também não entendi muito. Mas de verdade, só dá para entender e ter Hakarat Tov, aqueles que fizeram com a gente quando a gente faz pelos outros. Eu estou sendo notena agora. Aí eu entendo quanto eu devo para aqueles que nos ajudaram. Só olhem o que quer dizer Hakarat Tov. Uma vez perguntaram para Moshe Feinstein, ele tem um livro de perguntas e respostas chamado Igrot Moshe. Ele pergunta o seguinte, um guer, um convertido, perguntou para ele o seguinte, eu preciso levar meus filhos para visitar meus pais ou não? De acordo com o Alahá, uma pessoa que se converteu religiosamente, o pai dele não é mais pai dele, a mãe dele não é mais mãe dele. Porque ele se converteu o filho, então não é mais pai e mãe. Não é mais pai e mãe. Está escrito Ger Nidgayer que Katan Shenolad Dami. De acordo com a Alahá, quando a pessoa se converteu, ele é uma nova criança, uma nova criatura. Então, um pai ou uma mãe perguntou para Moshe Feinstein, preciso levar meus filhos lá? Talvez ele vai escutar coisas que não deve, vai comer coisas que não deve, porque meus pais não são kasher, eles não são Yehudim. O Moshe Feinstein tenta ir e voltar, e ele conclui que precisa, de novo, não é porque ele acha, é porque a Torá manda. Qual é a conclusão de que por que precisa? Senão Moshe Feinstein por uma razão, Hakarat Tov. Porque peraí, quem te criou, meu amigo, até hoje? Mesmo que você vai escutar, mesmo que você não vai comer, mesmo que você vai acabar comendo, então leva um pacotinho de kasher, se vira. Mas de vez em quando, claro que tem que visitar eles. Por quê? Porque cadê tua Hakarat Tov como Yehudi? Da onde você saiu? Por essa razão de Rav Moshe Feinstein, claro que ele precisa visitar. Hoje em dia, quando se chama táxi ou Uber, não dá para ter muita Hakarat Tov. Por quê? Ninguém mais dá caixinha. Foi no cartel, chama no aplicativo, deu R$11,12, quanto que o motorista ganha? 11,12, e se o passageiro for gentil, merci beaucoup. Não tem caixinha. Agora dá para dar caixinha? Não. Mas aí ninguém mais quer pegar táxi. Ele falou que tem um tipo de táxi que dá, mas aí ninguém mais quer pegar porque tem que dar caixinha, né? Olha que interessante. Na vida tem que ter Hakarat Tov. Mas ele só fez o trabalho dele. O motorista me levou porque eu estou pagando. E daí? Na Alahá está escrito, mesmo que o motorista te levou porque você está pagando, tem que agradecer. Mesmo que teu pai te criou porque ele tem que te criar, até uma certa idade, depois não precisa mais, mas a gente faz de qualquer jeito, graças a Deus. Por quê? Porque tem que ter Hakarat Tov. Sai do táxi e fala pro cara, obrigado, corintiano. O cara vai te amar para sempre. Depende. Agora o Corinthians está em alta. Palmeirense não está tão bom hoje, mas corintiano pode. Mas olha que interessante. Quando eu vejo isso muito claro, às vezes, não sempre, mas muitas vezes eu vejo isso, a gente vê um filho agradecendo quando a gente vê que o pai agradecia. O filho sai do táxi e agradece o motorista porque o pai ou a mãe agradeciam. Quando o pai e a mãe saem, estou com pressa, estou atrasado, ele não fez mais do que devia, muitas vezes eu vejo, não é sempre, mas muitas vezes, a maioria das vezes, eu posso falar que, igual, se eu não vejo meu pai e minha mãe agradecer, é porque eu preciso agradecer. Somos regra, bússola para eles. A regra do agradecimento é diferente do que a gente imagina. Para terminar, está escrito em relação, em Parashat Vayetze, quando as Imaot começaram a ter filhos, Leá, quantas Imaot Yaakov teve? Quantas esposas Yaakov teve, melhor dizendo? 4. Tinha que ter 12 tribos. Quanto cada uma merece? 3 filhos, tá certo? Leá teve 3 filhos e estava tendo o 4º agora. Então olha que está escrito, Vatar Od, Leá ficou grávida de novo do 4º filho, Vateled Ben, ela teve mais um filho, Vatomer Apamodet Hashem, agora eu vou agradecer a Hashem, porque eu merecia só ter 3 filhos, 12 dividido por 4, 3, agora tendo o 4º, estou ganhando uma porção a mais do que eu mereço.
Alken kara shemo Yehuda. Por isso que esse filho é chamado Yehuda, gratidão. Vatamod miledet. Logo o Passuco fala que ela parou de ter filhos e não teve mais nenhum filho. O começo do Passuco é o quê? Já que ela teve um filho a mais, ela agradeceu a Hashem. Qual o fim do Passuco? Parou de ter filho. Qual a relação do começo do fim com o Passuco? Diferente do que a gente imagina. E Ramim aprende uma lição daqui. Quando você vai agradecer a Kadosh Baruch Hu, agradece e pede para que a Kadosh Baruch Hu continue te mandando aquilo. Por quê? Porque uma vez que Leá falou obrigado a Kadosh Baruch Hu e não pediu para ter mais filhos, Va'atamot miledet. Hashem falou, já que você não pediu mais, está suficiente para você, então você não vai mais ter filhos. De novo, eu tenho que agradecer a Hashem e falar, Hashem, estou contigo e não abro. Sei que você é meu provedor de verdade, não tem nenhuma internet aí, você que é meu provedor, Leavdir a Kadosh Baruch Hu, pelo fato que ela agradeceu e não pediu mais, Vata'amod miledet. Tem que falar para Hashem, por favor, agradeço, mas igual que dependi de você até hoje, a Kadosh Baruch Hu continua mandando para a gente cada vez mais. E olhem que interessante, o que faz alguém tomar o leite na fazenda, pessoal? O cara quer tomar leite, ele está na fazenda, como que ele toma leite? No supermercado ele vai lá, abre a geladeira, pega em casa, mas como que toma leite na fazenda? Tira da vaca. Se a pessoa quiser tirar leite da vaca de pé, com o terno dele, Armani dele novo, vai conseguir? Não. Se botar, colocar a vaca em cima do caminhão, mas não é muito prático isso. Como que tira leite da vaca? Quer tirar leite da vaca? Agacha no chão, pega o banquinho baixo, senta lá e tira leite da vaca. Escutei uma vez essa expressão, e quando se diz respeito ao agradecimento, é o seguinte: se a pessoa precisa de pedir alguma coisa para alguém, não tem jeito. Tem que sentar no banquinho, abaixar e tirar leite da vaca, pedir. Falar com a pessoa. Precisa de um favor no emprego, no trabalho, na vida, uma dica, um conselho. Não tem outro jeito. Não sei se é bonito, se é feio. Existe algo que para que a pessoa possa pedir um favor para uma outra pessoa, a pessoa precisa ser anav. O que quer dizer anav? Humilde. O que quer dizer anav? Se eu quero tirar leite da vaca, eu preciso me agachar. Tá bom, tem uma coisa que eu não tenho, que você pode me dar um conselho, uma ideia, alguma coisa. Eu quero pedir para você. Isso requer anavá, humildade da pessoa. Depois que a pessoa fez isso para a gente, eu preciso ter o quê? Gratidão ao vivo. Ligar, agradecer, obviamente. Mas precisa ter anavá. Uma vez contam que o Hatam Sofer viu uma pessoa que detestava ele. Ele contou para uns alunos dele e falou, puxa vida, por que esse cara me detesta? Eu nunca fiz nenhum favor para ele. Quando a gente recebe um favor, a gente tende às vezes a não gostar mais da pessoa. Por quê? Depende da anavá da minha humildade. Poxa vida, eu tento racionalizar de 1000 formas, ele não me fez nada, ele queria aparecer, ele queria algum favor em troca, na verdade ele acabou se beneficiando, não fui eu que me beneficiei. Pessoal, quando a gente pede um favor para alguém, aí é mais difícil ter a karatatov, mas tem que ter a karatatov, o que eu preciso ter anavá, humildade. O que quer dizer humildade? Quer tirar leite da vaca? Abaixa, senta